Não somente para fazer um feito singular, é mistério de com muito amor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhando bem o teu viver, brilhando bem o resplandecer a luz do Senhor àqueles que necessitam. Neste momento eu convido o diácono Anderson Melo, que irá fazer a leitura pastoral. A estrutura dos bons momentos. Os bons momentos nos revestem interiormente como uma árvore florida brotando frutos maduros e aromáticos. E interiormente, eles estruturam nossas personalidades, certificando que nascemos para fazermos eternos os bons momentos vividos. Porque eles são os escudos de nossas almas, para não sermos destruídos e desanimados por causa dos maus momentos. Sim, porque assim como os bons estruturam a vida, os maus arrastam todos os sentimentos específicos para deixar o viver humano incompatível. Os bons momentos devem permanecer para elevar as pessoas a terem mentes carimbadas pela felicidade, para que esses momentos sejam sempre relembrados. O acalento dos bons momentos leva-nos aos jardins do reviver. Todavia, os maus nos forçam a caminharmos nas estradas escuras dos remorsos e das autoacusações que podem até levar ao suicídio. Judas viveu as tristezas incontroláveis quando lembrou que valorizou seu amor por Jesus por 30 moedas de prata. Ele não estava suportando este mau momento em sua vida. O remorso se tornou o senhor de suas ações, e sem nenhuma estrutura caminhou para o suicídio. A vida é feita de momentos bons ou maus. É Deus que nos diz, através do profeta Isaías: eis que coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhei-os. Os bons momentos geram a manutenção da vida com alegria. As pessoas felizes são aquelas que vivem com intensidade os bons momentos, que possuem o poder de ornamentar as nossas recordações. Os bons momentos preservados garantem a alegria de revivê-los. Nos afastando das saudades, podemos fazer aparecer em nossos céus, lá no horizonte dourado, o sol que irá dourar as nossas recordações, nos reafirmando
que a felicidade existe. Se nossas vidas estão no poente, poderemos trazê-las ao nascente pela força determinante dos bons momentos, porque eles são realizados e vividos pelo amor. O amor jamais acaba. A palavra de Deus admite bons momentos até para as pessoas que morrem, se elas estão no Senhor. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e suas obras os sigam. O melhor momento da vida é aquele em que aceitamos Jesus, para todos os momentos seguintes sejam bons. Pastoral do pastor Manuel. Eu convido toda a igreja para entoarmos juntos o hino de número 398, Sou Feliz. Vamos estar. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma.
eu convido a nossa irmã Osana para fazer uma oração invocatória. Soberano Deus, estamos aqui, Senhor, na sua gloriosa presença. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede para estarmos aqui para te adorar, Senhor, para render, Senhor Deus, louvores ao teu nome, porque tu és digno, Senhor Deus, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de todo domínio e poder, Senhor. Amém. Deus abençoe, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus, que se encontra aqui nesta noite. Abençoando também, Senhor, aquele que irá transmitir a tua palavra, Senhor. Abençoa cada vida que está aqui, Senhor. Porque estamos aqui, Jesus, em um único pensamento, Senhor, que é de te adorar, Pai. Nós te agradecemos todas essas bênçãos, através do teu amado Filho Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Que Deus abençoe cada servo aqui presente, abençoe cada família aqui representada e que possamos ter muitas alegrias no nosso dia. Neste momento, eu convido o nosso irmão Jonas das Neves para trazer o seu louvor. Por toda a minha vida, ó Senhor.
sobre um fundo musical para a dedicação dos dízimos e das ofertas. Amém. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesse momento, para que possamos fazer uma oração de gratidão. E para essa oração, eu convido o nosso irmão Isael. Deus, para que Senhor Santo, agradeço a vida aqui, Senhor, por esse momento, tudo proporciona, Deus, que fala aqui, Senhor. Podemos, Senhor Deus, cooperar, Senhor, com sua obra, com a sua casa, Senhor. Ajuda cada servo, Deus, para que as lições, Senhor, necessárias sejam, Senhor, vinda a cada um de nós. Mas, Santo, que no seu trabalho, que estamos trabalhando, ajuda, Deus, que a gente possa emprego aqueles que estão desempregados. Toma a frente, Senhor, ao recurso, Deus, que sabe a necessidade. Deus, eu quero de cada um daqueles que aqui estão e aqueles, Senhor, que não puderem chegar acima até. Dentro de Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Neste momento, vamos entoar o hino número 410, no serviço do meu reino, na regência da nossa irmã Aline Vitória. Serviço
momento indicará o seu louvor é o conjunto semente de fé. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas
Irmãos, esse aviso é um pouco doloroso, mas é para que nós estejamos cientes do que sofrem os nossos irmãos e estarmos prontos para orarmos, não esquecermos dos nossos irmãos, das suas necessidades, tanto física, psicológica ou espiritual. Nós queremos comunicar à igreja que a nossa irmã Aurelice Barbosa foi diagnosticada com câncer no pulmão. Ela esteve conversando comigo e pediu para que eu desse a notícia da igreja no dia de domingo, o dia que a igreja estivesse reunida, para evitar as perguntas, as considerações. Então nós sabemos que ela precisa das nossas orações e também do nosso apoio. Sabemos que Deus pode todas as coisas. Essa igreja já tem exemplo de pessoas que estavam com câncer e foi curada pela graça de Deus, e que Deus é o mesmo, nós somos os mesmos e vamos orar. Também quero avisar os irmãos que o irmão Elias está no estado pior do que estava antes, está sem poder andar e está novamente internado no hospital do câncer. Dois irmãos nossos que estão sofrendo deste mal, e que nós devemos estar sempre orando a Deus em favor deles. Sabemos que a morte para o crente não é assombro nem prejuízo. Nós ainda não estamos tão habilitados espiritualmente para sabermos que a morte é promoção. Mas mesmo sendo uma promoção, nós gostaríamos de ter os nossos irmãos todo o tempo conosco e só nos separarmos quando formos para a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Essa notícia eu tenho da igreja e peço aos irmãos oração em favor de ambos os irmãos que estão nessa situação de enfermidade. Obrigado. Vamos aos avisos de comunicações da semana. Na terça-feira,
terça-feira, às 19 horas, culto da MCM e União Masculina. Na quarta-feira, às 19 horas, culto de oração. A dirigente é a diaconisa Miriam Santos e o pregador, o pastor Davi Martins. Na quinta-feira, às 15 horas, é o evangelismo. Na sexta-feira, às 18 horas, aula de música. E às 19 horas, escola bíblica com crianças e adolescentes. No domingo, às 8 horas da manhã, tem a escola bíblica dominical. E às 19 horas, culto de louvor e adoração. A dirigente, Fabíola Amazonas, e o pregador, o pastor Manuel Antônio. Pedidos de oração. Que possamos estar orando pelo nosso país, orar por todos os irmãos da nossa igreja, orar por Ronaldo de Araújo Negrão, filho da irmã Vivica, orar por Eleutério, esposo da irmã Jane, orar pela saúde do irmão Elias Santos, o pastor Manuel falou agora, orar pela saúde de Caio Vinícius, que está aqui bem, graças a Deus. Deus deu um livramento grande para ele, somos gratos por isso. Orar pela saúde de Joabe, filho da irmã Maria das Dores. Que possamos também, irmãos, estar orando para a nossa irmã Lidalva, que também está enferma, e orar também, como o pastor falou, pela irmã Aurenice. Que possamos estar intercedendo por esses pedidos e aqueles que não estão aqui, mas que o Senhor sabe de cada um. Aniversariante da semana, no dia 24, que completa mais uma primavera, a nossa irmã Maria Letícia. Vai ficar mais nova. Neste momento, eu passo a palavra para o diácono Anderson Melo, que irá trazer a mensagem que o Senhor colocou no seu coração. Boa noite, amados. Gostaria que os irmãos ficassem de pé e abrissem a sua palavra, a palavra de Deus, em Lucas capítulo 15, uma passagem bastante conhecida de cada um de nós. Creio que muitos já devem ter lido essa passagem. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo de número 32. Essa mensagem, inclusive, essa palavra foi tocada hoje pela manhã na escola bíblica dominical, que é o filho pródigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículos do número 11 ao 32. Assim diz a palavra do Senhor. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me parte de bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a herança. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidades. E foi que se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai diz aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e lhe vistam, e pondo-lhe um anel em sua mão, e alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos
porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e disse: teu irmão veio, e teu pai matou o bezerro cevado por lhe haver recebido são e salvo. Então ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, lhe rogava que entrasse. Mas ele respondendo disse ao pai: eis que te servi há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-me o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Poder sentar. Muitos de nós já vimos essa parábola, já devemos ter lido, mas cada vez que eu leio essa palavra, cada vez que eu leio essa passagem, Deus nos dá sempre um novo entendimento, até porque a sua palavra, ela se renova em nossos corações. A parábola do filho pródigo não é diferente. E eu gostaria nessa noite, exatamente, de trazer essa palavra, trazendo para o nosso tempo contemporâneo. Não só naquele tempo havia filho pródigo. Há uma história bem recente nos Estados Unidos de um jovem chamado James Costa, que também pode ser considerado o filho pródigo. O filho pródigo dessa nova geração. Jovem, aos 13 anos, consultor de TI. O jovem ganhava nada mais nada menos que aos 13 anos $1.500, algo hoje em torno de R$7.500, aos 13 anos de idade. Já tinha uma namorada de 18 anos, bolsos cheios de dinheiros, amigos, e aí ele começou a faltar à escola, a desobedecer os pais, a não querer seguir a regra da casa do pai e da mãe. E aí ele começou também a falhar no que poderia mais ser necessário na sua vida, que era o conhecimento através da escola. E sabe o que foi que aconteceu? Seus pais o chamaram e deram o ultimato e disseram: se você quiser viver aqui a partir de hoje, você terá que largar tudo isso que você está vivendo e se dedicar aos estudos. James se emancipou, porque nos Estados Unidos, a partir dos 12 anos já pode se emancipar. Saiu de casa, deixou o pai, deixou a mãe. E muito em breve, a questão das suas habilidades com a internet, conheceu alguns hackers, e aí eles começaram a entrar nas contas de grandes empresas. Invadiram empresas como General Motors, McDonald's e algumas outras conhecidas, e depois, logo em seguida, ele é preso pelo FBI. Como era emancipado, o FBI o denunciou, tecnicamente como adulto, o acusou de roubo, foi condenado e pegou 45 anos de prisão. A história não para aí. Mas eu quero agora voltar e chamar a atenção para a parábola do filho pródigo que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 15. Também conhecida como parábola e coroa, pérola e coroa de todas as parábolas. Nós vamos considerar nessa noite
os três principais personagens: pai, filho pródigo e o filho mais velho. O filho pródigo, seu pai e seu irmão mais velho deixaram para cada um de nós legado e ensinamentos para as nossas vidas. O primeiro deles, o filho pródigo. A Bíblia nos apresenta ele, a palavra do Senhor, como um jovem parecido com James, que queria seus bens, que queria ser independente, que pediu a herança do seu pai ainda em vida, contrariando a regra, porque a herança só se obtém após a morte do pai ou da mãe. E sua atitude, ela representa uma sociedade moderna. Não é porque foi naquele tempo que é algo antigo. Já perceberam hoje muitos filhos agem igual ao filho pródigo? Cristãos desviados que acreditam que não precisam de Deus, pessoas longe do Senhor que acreditam que não precisam de Deus. Esse filho pródigo, a gente pode dizer que era um homem tolo, que tinha certeza de que estaria melhor sozinho. Foi assim que ele achou. Depois de receber sua herança, ele viaja, vai para um país distante, longe de sua casa, de sua família, de seus amigos, de tudo o que lhe cercava, e desperdiça toda a riqueza que o seu pai lhe dá numa vida dissoluta, de prostituição, numa vida selvagem. Aparentemente, um país distante, uma área fora dos limites para os judeus naquela época. E o filho pródigo que viaja para aquela área, é exatamente um símbolo da sociedade moderna de hoje, que ultrapassa os seus limites éticos, morais, religiosos. Muitos cristãos também estão vivendo exatamente dessa forma. Prazeres que duraram menos que série de Netflix, apenas uma temporada. Foi rápido para ele, não teve a segunda temporada. Logo ele perdeu tudo. Houve uma grande fome, inclusive na terra em que ele estava, e se viu obrigado a trabalhar para outros. O filho pródigo, cheio de riquezas, que achava que não precisava de ninguém, nem de sua família, muito menos de Deus, se vê numa situação terrível, tomando conta de porcos, naquela época, animais considerados impuros. E o pior, ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Por mais que ele precisasse, na situação terrível que ele se encontrava, depois de perder tudo, quando estava com dinheiro, a sociedade lhe recebe, e ao perder o dinheiro, a sociedade ali lhe desprezava. E aquele jovem, ele observa o seu estado lamentável, de tristeza, de horror. Um jovem que tinha tudo junto com sua família, que se distanciou e passou a não ter mais nada. Volta para o pai, percebe o erro que comete, percebe o erro dos caminhos tomados, e depois de trabalhar para o estrangeiro, ele toma uma decisão: voltar. Esse estágio da vida desse jovem nos lembra pessoas que são apóstolas, que decidem abandonar seus maus caminhos e retornar ao Senhor. Foi isso que ele fez. Decidiu abandonar todos os erros cometidos na sua vida e voltar para a casa do Pai. E enquanto eu preparava esse sermão, coloquei no Google, curiosamente, a seguinte frase: por que as pessoas retrocedem? Você já parou para pensar nisso? Por que as pessoas
pessoas retrocedem. O Google me deu 434 mil resultados sobre essa situação. Há muitas razões diferentes pelas quais as pessoas retrocedem. Mas esta parábola do filho pródigo indica que os resultados, eles são sempre o mesmo. Sempre o mesmo resultado. Pensar independentemente de Deus é apenas o começo da apostasia. Isso nos afasta de Deus. A ausência de Deus que resulta na deriva deixa em nós, deixa em cada um vazio tão grande que os prazeres do mundo, seja ele lá qual for, não conseguem preencher. Quanto mais lutamos para nos satisfazer, mais afundamos, mais nos perdemos. E o filho pródigo nos dá algumas lições. A mídia secular muitas vezes nos ensina a sermos auto-independentes ou autossuficientes. A modernidade tem nos ensinado cada coisa que nos afasta do Senhor. Quando olhamos para certos tipos de chamados direitos humanos hoje, nós entendemos que eles são, na verdade, coisas pecaminosas que contradizem os padrões de vida de Deus para o homem. E eu não estou dizendo que pensar independentemente é errado, não. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões independente dos nossos pais, independente dos nossos líderes, independente de um vizinho. Mas o que nós nunca podemos fazer é tomar decisões independentemente de Deus. Nunca. Uma vida independente de Deus é, na verdade, uma vida separada do seu amor. É uma vida que não tem comunhão, que perde a autoridade do Senhor sobre as nossas decisões, os nossos projetos, o nosso caminhar. Na verdade, a verdadeira independência só vem para cada um de nós quando nos entregamos totalmente e voluntariamente a Deus. Rick Warren disse o seguinte uma vez: Deus é um amante e um libertador, e a entrega traz liberdade, não escravidão. A entrega da sua vida a Deus te liberta, te dá uma liberdade tão grande que te tira de uma escravidão do pecado, da escravidão da morte, e te leva à liberdade da vida e vida eterna. O Pai também nos traz algumas lições nessa parábola do filho pródigo. Alguns podem dizer que o pai, inclusive, poderia ter poupado todo o sofrimento do filho, o seu próprio sofrimento, se não tivesse permitido o filho a levar a sua herança. Se o pai tivesse evitado que aquilo acontecesse, o filho não teria se afastado de casa. Muita gente diz isso. Mas o que aquele pai queria era que o seu filho pródigo aprendesse 3 lições na sua vida. E lições importantes. O pai pretendia que o filho cultivasse uma atitude de humildade. O pai também queria que o filho pródigo soubesse que as consequências seguiriam com suas ações. O pai também queria que a verdadeira felicidade que ele descobrisse não fosse a felicidade de ter as coisas materiais. Tanto o filho pródigo quanto o pai pagaram um preço muito alto, mas foi um preço que no final valeu a pena. Deus é o mesmo, como falou o pastor Manuel. Ele permite que seus filhos se afastem por uma temporada, porque Ele não quer e Ele não é um escravocrata. O Senhor não é
um durão. O Senhor não é cruel, não é um valentão. Ele não usa a força bruta para coagir ninguém à sua submissão. Ele não tenta quebrar nem a minha, nem a sua, nem a vontade de ninguém. Mas Ele nos corteja. O Senhor, Ele nos corteja para si mesmo, para que possamos oferecer as nossas vidas, o nosso viver, o nosso amor, livremente e não forçadamente. Há um ditado que diz que o boi se maravilha apenas com o cumprimento da corda. E Deus permitiu certo cumprimento de corda para o filho pródigo. Ele sabe que voltaremos os nossos sentidos quando nós chegarmos lá no fim da corda. O filho pródigo chegou ao sentido quando no fim da corda ele viu que não tinha mais para onde ir. E lembrou da casa do pai, de tudo que tinha, das bênçãos, das maravilhas, do amor, dos servos. Ele estava cheio de compaixão, aquele pai, ao receber o seu filho. E isso indica que Deus é compassivo pelos perdidos. Assim como o pai estava cheio de compaixão ao receber o seu filho de volta, é assim que Deus está quando o perdido retorna para a casa do pai. Quando o perdido chega no fim da corda e lembra que Deus é o caminho, a verdade e a vida. O pai ordenou que os servos colocassem a melhor roupa em seu filho. E é assim que Deus faz. Veste nos pecadores as vestes da sua justiça. A melhor roupa Ele dá aos seus filhos, a roupa da justiça. E é através dele que nós somos justificados. Assim como o pai ordenou aos servos que colocassem um anel no dedo do filho, símbolo naquela época de aceitação familiar, Deus trata as pessoas que retornam a Ele como seus filhos e não como seus servos. Aquele jovem voltou e pediu para ser um servo do pai, mas o pai disse: não, coloca um anel nele, ele volta a ser o meu filho. Se você se desviar, se você pecar, se você cair, mas se você se voltar para Deus e se arrepender de todos os seus pecados, Ele diz: volta para mim, meu filho amado. E é isso que Deus quer fazer por cada um de nós. E voltemos para Ele como filhos. O pai ordenou que os servos colocassem também no seu filho as sandálias nos pés. Apenas um homem livre as usariam. Os pecadores que vêm a Deus encontram também essa liberdade. E aí o pai também ordena que seus servos matem um bezerro cevado para comemorarem. O que isso significa? Que quando um pecador se arrepende, a grande festa no céu. Quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram. Quando um pecador se arrepende, Deus tem um coração maravilhado de alegria. É isso que acontece. Tem um hino que diz: ó, que belos sinos cantam lá nos céus, né? Porque o filho ao pai cantou. E aí a palavra também diz que o pai comemora o retorno do filho. E quando um pecador se arrepende, há também comemoração, alegria no céu. E é interessante que algumas pessoas chamam essa passagem da parábola do pai pródigo. Tem gente que diz que é a parábola do pai pródigo, porque naquela época um filho rebelde não poderia voltar para
voltar como servo. E é por isso que muita gente diz que o pai foi pródigo, porque colocou o filho de volta no seu lugar que deveria, no seio da família. Essa parábola mostra que Deus está mais que feliz em receber aqueles que se arrependem, aqueles que buscam perdão, o amor, a compaixão, a graça. Os plenos direitos de filhos serão lhe dados de volta se eles retornarem com sinceridade ao Pai. O Pai fez isso com seu filho, e Deus quer fazer isso com cada um de nós. E Deus faz isso com você que está neste momento recebendo a sua palavra e se arrependendo dos seus pecados. Ele está dizendo assim: vem, recebe o amor, a compaixão, recebe a minha graça, recebe os teus direitos de filho e tu herdarás o reino dos céus. Aí vem o filho mais velho. Podemos dizer que poderia ser um símbolo do fariseu ou dos escribas, zangado e com o pai, por perdoar e receber o seu próprio irmão que voltou para casa arrependido. Sua atitude nos lembra os dois tipos de cristãos: o crente que se merece. Que é isso? O crente que se merece. O filho mais velho acusou o pai de não recompensar seu comportamento correto. Nós lemos quando ele diz assim: nunca pequei contra ti, segui os teus mandamentos. Há crentes que servem a Deus por razões erradas. O pai seguia o filho seguia o filho, o mais velho seguia o pai por razões erradas. Muitos crentes que seguem a Deus por razões erradas. Outro tipo de crente, o hipócrita. Veja que o filho mais velho estava confiante em sua própria justiça. Ele achava que o irmão não merecia perdão, desprezou o irmão. O filho pródigo, da mesma forma, o crente hipócrita acredita em sua própria justiça. É aquele crente que julga aqueles que ele acha que estão errados. E muitas vezes parece que ele mesmo esquece que ele próprio é pecador, salvo pela fé. E muitos crentes assim. Ao encerrar esta mensagem, amados, lembremos que o corpo de Cristo é o único lugar onde os pecadores encontrarão a sua segunda chance. Portanto, não vamos privar as pessoas, os irmãos, aqueles que chegam a Cristo, aqueles que erram também, da oportunidade graciosa de estar servindo ao Senhor por julgamentos nossos. Em vez disso, nos encorajemos em receber aqueles que vêm para a nossa família cristã, aqueles que vêm para a família de Deus, a igreja, e recebamos com muita alegria, porque não podemos esquecer o fato de que um dia também já vivemos como filho pródigo. Uma vez já fomos assim, e devemos nossa justiça, a salvação ao Senhor que nos amou e que morreu por cada um de nós. Concluindo sobre essa parábola do filho pródigo, há uma linda música de Harry Ayem que diz essas palavras: sua graça me encontrou, assim como estou de mãos vazias, mas vivo em suas mãos, aqui estou, Senhor. Essa noite, se você admitir a sua necessidade de Jesus Cristo, a
Salvador. Convido você nessa noite a renovar a sua vida neste lar celestial em que já vivemos aqui na terra, nesta igreja, diante do Senhor, diante de Jesus Cristo, semelhante ao que aconteceu com o filho pródigo. A sociedade pode até ter te recebido quando você tinha suas mãos cheias, mas talvez essa sociedade esteja te rejeitando com as suas mãos vazias, ou com o seu coração vazio, seu espírito, que só pode ser preenchido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus não se importa com o que você tem ou com o que você não tem. Você é sempre bem-vindo na presença de Deus, se aceitar que é um pecador e que precisa do Salvador. Se você quer fazer o caminho que o filho pródigo fez, voltar para a casa do Pai, ter um encontro novamente com o seu Pai, ser recebido, voltar a usar o anel no seio da família de Deus, vestir uma nova roupa, uma nova sandália, uma nova vida. Talvez essa seja a oportunidade que Deus está lhe dando. Levanta a tua mão, entrega a tua vida ao Senhor, volta, porque Deus está dizendo: meu filho, vem receber a tua herança. Não deixe que ninguém roube a herança que Deus tem para lhe dar, e que Jesus Cristo possa ser o Salvador da sua vida. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, você pode procurar qualquer irmão da nossa igreja e volte à casa do Pai. Volte, seja um filho pródigo, para que haja festa nos céus. Que Deus nos abençoe. Amém. Que o Senhor abençoe o lugar do mundo. Vamos entoar, irmãos, a primeira e a última estrofe do hino 188, o Evangelho. 188, a nova do Evangelho. A primeira e a última estrofe. Boas novas são
emprego àqueles que estão procurando e que Ele dê a cura àqueles que estão enfermos e necessitados. Eu convido a igreja a se colocar em pé nesse momento. O diácono Anderson irá fazer a oração final. Logo em seguida, o pastor Manuel irá dar a bênção apostólica e com a nossa oração silenciosa estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai eterno, obrigado por este culto que o Senhor aqui nos proporcionou nesta noite, Senhor. Obrigado pelos louvores entoados. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, ó Deus, pelas vidas aqui presentes. E nós te agradecemos por todos que aqui estiveram, Senhor. Nós queremos, ó Deus, entregar também a vida daqueles, ó Deus, que estão enfermos em tuas mãos. Sabemos que tu conheces o que é melhor para cada um de nós. E entregamos a vida deles em tuas mãos na certeza que estás, ó Deus, cuidando de cada um deles. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida desta igreja. Obrigado, ó Deus, pelos nossos visitantes. Pela tua palavra, ó Deus, que alcançou os nossos corações. E como filhos pródigos, Senhor, voltamos para o nosso lar celestial. Te pedimos, ó Deus, força para continuar. Apesar das dificuldades, das perseguições, das malícias, apesar, Senhor, de Satanás estar ao nosso derredor, nos cercando o tempo todo e querendo nos fazer cair. Mas nós confiamos em Ti, na Tua força, na Tua mão, no Teu Espírito que é forte. E nós, Senhor, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, na certeza, ó Deus, que contigo seremos mais que vencedores. Obrigado por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça salvífica e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja caído sobre todas as vidas presentes nesta casa, também sobre todo Israel de Deus, não apenas por um instante, mas para todos sempre. Amém. Amém. Verdade.